você trabalhou na Credit Suisse, né? E enquanto você estava sob gestão, conseguiu multiplicar o, a empresa 150 vezes, que é um número extraordinário, né? Eu queria te perguntar, qual que foi a virada de chave que você fez sob a gestão desse negócio? João, eu era uma peça dentro de um time, né? Eu comecei lá, foi meu segundo emprego. Uma das coisas que eu sempre quis desde muito cedo é começar a trabalhar. Então, eu lembro que eu fiz GV e no primeiro dia de férias, entre o quarto e o quinto semestre, que era quando a faculdade deixava de ser integral e passava a ser meio período, no primeiro dia que eu podia, eu fui trabalhar. E aí eu fiquei um ano numa empresa, numa multinacional, e caí numa empresa brasileira de investimento chamada Hedging Grifo, que é a empresa onde tinha alguns sócios muito conhecidos, o Luiz Stuberger, o Fundo Verde, nasceu tudo lá. E eu entrei lá estagiário e tive uma carreira uma jornada aí de 12 anos. Então eu era uma peça nesse time, virei sócio com 20 e poucos anos e foi uma história super legal. Então eu fui acho que um sócio importante na condução dos negócios de gestão de investimento, de consultoria de investimentos, na parte de wealth management, né? Então era aí minha atuação. É, é, eu diria que a Red Grifo era uma cultura muito bacana, empreendedora, era um partnership, aprendi muito, então muito do que eu implementei na RBR em termos de sociedade eu aprendi lá. E era uma primeira plataforma aberta de investimentos que teve realmente no Brasil. Então a gente oferecia para o mercado os melhores fundos, os melhores gestores, independentemente deles serem da Hedging Grifo ou não. Em 2006 o Credit Suisse compra, em 2011 compra metade, em 2006 metade de 2011 quando eu saio. Foi uma experiência muito bacana ter vivido um partnership 100% brasileiro e uns 5 anos sob a gestão, com Credit Suisse como sócio de metade, depois comprando 100%. Então, foram duas culturas que me ensinaram muito, né? Então, acho que a minha participação lá foi uma participação, acima de tudo, com muita atitude, vontade, garra, e acho que eu tenho algumas qualidades de gestão de pessoas, de gestão de investimento, que contribuíram para esse negócio crescer. Então, mas eu era uma peça num time com muita gente boa lá. Putz, que legal, que incrível, viu? E você virou sócio de lá, né, do Credit Suisse, antes dos 35 anos. E eu queria te perguntar, o que te fez largar tudo para entrar nesse cargo no momento que você entrou também, né? O É. momento importa muito no contexto, eu diria. Eu virei sócio, João, com 24 ou 25 anos, né? Acho que é um mérito meu, mas a Red Grifo tinha essa cultura de quem estava indo muito bem com 3, 4, 5, 6, 7 anos de empresa era convidado a ser um sócio minoritário. Eu fui um desses, tá? E, e aí, depois que a gente foi vendido para o Credit Suisse, a cultura foi caminhando cada vez mais para ser um banco, super legal, um dos maiores bancos no mundo na época, muito forte no Brasil, mas você acaba enfrentando um ambiente com muito mais burocracia, né? Que é um banco gringo. E eu tinha uma vontade muito grande de, continuar num modelo mais empreendedor, né? Eu tinha um incômodo muito grande de que alguns processos de tomada de decisão tomavam muito tempo para acontecer. Quando a gente estava na Red Grifo, cara, se eu não decidia sozinho, eu batia na porta de quem decidia, era rápido, a gente já tomava decisão. Quando virou o Credit Suisse, eu me lembro que eu tive que fazer viagem, bate e volta para Nova York, bate e volta para Zurique, para poder tomar algumas decisões. E isso não era o que me encantava. Uhum. Então, independentemente de eu estar muito bem, acho que eu tinha chance de assumir ainda mais responsabilidade no Credit Suisse. Eu era um Managing Director já, né? O título mais alto que tem na hierarquia de um banco, mas eu achei que era hora de mudar. A gente tinha vendido, eu tinha feito um pezinho de meia, nada muito relevante em termos de dinheiro, mas um dinheiro que me permitia tomar esse risco. Eu não tinha nenhum filho na época e eu achei que era hora de sair para empreender e eu tinha, assim, a maior a motivação que eu tinha nesse lado empreendedor era falar o seguinte, cara, eu quero olhar para trás
e eu quero ter orgulho da história que eu conto sobre o meu trabalho. Para eu ter orgulho, eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso ter um desenvolvimento intelectual importante, então eu queria mudar de área um pouco, e eu preciso ter muito orgulho das pessoas também com quem eu trabalho, da cultura que a gente tem. E eu sempre gostei de trabalhar numa cultura muito colaborativa, onde todo mundo empurra a bola para o mesmo lado, tal. Então eu falei, putz, eu quero montar um partnership novo e eu quero explorar um nicho de atuação que eu acho que é muito pouco explorado no Brasil, que é fazer uma gestora de investimento imobiliário. O brasileiro ama investir em imóvel, tem muito isso no portfólio, mas faz isso de uma maneira muito pouco profissional. Então foi essa oportunidade que eu fui atrás. Que legal. E o fato de você ter trabalhado em um banco gringo colaborou para essa saída para começar a empreender? E se colaborou, como que ela colaborou? Eu aprendi muito, João. Assim, eu lidei com executivos do banco de uma senioridade muito alta, gente muito competente, muito bem formada, de estilo diferente do que eu estava acostumado na Redding Griffin. Eu conhecia alguns processos, maneira como você organiza as coisas, que era diferente também do que eu estava acostumado, então me deu mais bagagem. Pode não ser o que mais me motivava, mas me ensinou muito. Tá, em termos de gestão de empresa, de pessoas e de processos, assim, foi algo bastante complementar ao que eu tinha vivido. Uhum, que legal. E em questão de RBR, eu queria que você me desse um pouco mais de proporção sobre o que vocês fazem lá dentro e o que realmente faz vocês serem diferentes dos outros. João, a gente faz, desde o início, o que eu queria? Uma gestora de investimento imobiliário que pudesse fazer bons investimentos independentemente de um Brasil indo bem ou indo mal. Tá? O Brasil é um país que tem os seus momentos de bonança, mas ele normalmente passa por muitos ciclos difíceis, ciclos duros, ciclos negativos, né? E aí, com base nisso, eu falei, putz, como é que eu quero estruturar o nosso negócio? Eu quero poder comprar, fazer investimentos que a gente fala de equity, comprar um terreno, desenvolver um terreno, incorporar. Eu também posso comprar um prédio, né, um prédio que já esteja pronto, comprar um prédio barato e carregar esse prédio para renda. Tudo isso são investimentos de equity, né? Mas eu também quero poder emprestar dinheiro e pegar um imóvel em garantia. Isso a gente fala que é um investimento de crédito, um investimento de dívida. Então, o olhar de equity e o olhar de dívida, sempre desde o início do nosso projeto, estava presente na RBR. Uhum. Isso é muito importante. Tem momentos em que você fala assim, putz, eu vou comprar um terreno e subir um prédio residencial, vamos vender as unidades e tal, e vamos ganhar 20% ao ano. Fala, pô, 20% ao ano é bom. Hoje o juro no Brasil é 14,5%. Se eu for emprestar dinheiro para quem quer comprar um terreno para subir o prédio, eu provavelmente vou emprestar a um CDI mais 4. 14,5 mais 4, 18,5. E eu vou emprestar metade do dinheiro que ele vai precisar para produzir esse imóvel. A outra metade, o cara tem que colocar com o dinheiro dele. Então, você veja, o imóvel lá no final vai valer 100 e eu emprestei 50. Eu tenho 100 em garantia e eu emprestei 50. Eu tenho o dobro em garantia do que eu emprestei. Se por algum motivo o devedor do dinheiro não me paga, eu vou lá, executo o imóvel e pego esse imóvel e vou vender e vou ser reembolsado do meu capital. Então, a renda fixa no Brasil, para mim, sempre chamou muita atenção. O Brasil é o país do juro alto. O Brasil é o país da renda fixa. É um país onde o capital é muito escasso. Você não tem dinheiro aí à vontade dos bancos oferecendo. Então, eu falei, cara, vamos montar um negócio super oportunístico para fazer equity bem feito. Sim. Mas vamos sempre ter esse conforto da renda fixa imobiliária com garantia real, né? E que, ainda melhor no Brasil, isso é empacotado um instrumento chamado CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, um CRI, e isso é isento de imposto de renda para as pessoas físicas, como uma LCI. Então, a RBR, eu acho que ela se diferencia em parte por isso, é esse olhar de poder fazer bons investimentos, independentemente de um Brasil que cresce ou de uma taxa de juros que esteja mais baixa. Sim, com certeza. E você criou, né, fundou a RBR em 2015, num momento em que o Brasil estava passando por uma certa crise e as pessoas estavam ficando meio longe de imóveis, não estavam querendo comprar tanto imóvel. E eu queria saber o que te incentivou
a começar exatamente nesse tempo? Você viu alguma coisa lá na frente que ninguém mais estava vendo? Não, eu não tive essa visão, assim, diferente da visão que eu já te descrevi, assim. E aí vem um ponto que é muito importante, acho que você vai abordar um pouco depois também, mas quando a gente empreende, a gente tem que ter paciência. É muito raro um negócio virar em 1, 2 anos. Normalmente ele demora 4, 5, 6, 7 anos, né? Entre o Credit Suisse e a RBR, eu fiquei 7 anos sem ganhar dinheiro relevante. Plantando, trabalhando, desenvolvendo a RBR. Eu saí do Credit Suisse em dezembro de 2011, a RBR nasce em 2014, 2015. Nesses 3 anos, eu fui CEO, sócio e CEO de uma incorporadora, que foi a minha entrada no mercado imobiliário. O meu projeto de ter uma gestora, ele era para montar essa gestora dentro da incorporadora. No meio do projeto eu percebi que eu não queria fazer isso dentro de uma incorporadora, eu queria fazer isso 100% independente, separado, sem nenhum vínculo com uma incorporadora, porque eu achei que em algum momento o mercado vai falar, putz, eu não quero mostrar um terreno para a gestora, porque eles também são um incorporador. Então pode ter um conflito de interesse. Eu falei, putz, eu como gestor independente, todos os incorporadores vão ter interesse em me mostrar terreno. Eu vou poder discutir negócios com muito mais gente, com muito mais abrangência, né? Então eu mudei um pouco o plano. Então foi uma Pivotação. pivotação do meu projeto inicial. Então, nasceu em 2014, 2015, porque acabou acontecendo desse jeito. Foram 3 anos numa incorporadora, eu era o CEO chamada Banks, BENX, tem um projeto enorme aqui perto, que é o Parque Global, aqui na Marginal Pinheiros. E aí, no 2014, eu decidi fazer o spin-off, a gestora já tinha nascido, e eu fui tocar esse projeto independente. O Guilherme, que era o sócio, Guilherme Bueno Neto, meu amigo, meu sócio lá na incorporadora, ele saiu e foi junto comigo montar a RBR. Era uma baita crise, a gente vivia ali o Dilma 2, o juro tinha batido em 2013 7,25, e muito parecido com o que aconteceu agora, onde você esperava que o juro ia cair mais, de repente começou a subir, foi até 14,25. 14,25 ou 14,75, eu não lembro. E aí todas aquelas ideias que a gente tinha de falar, cara, então vamos comprar terreno, vamos incorporar, o juro tá baixo, tem um monte de gente querendo fazer investimento alternativo. Quando o juro sobe, o que todo mundo volta a querer fazer? Renda fixa. Aí a gente, cara, isso é empreender. Eu falo, putz, aquela ideia de poder fazer equity, fazer dívida, vamos começar a dívida. Então a gente começou a fazer os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, e começou a dar muito certo. Além disso, foi lá em 2011 começou a crescer o mundo de fundos imobiliários listados em bolsa, que é uma inspiração do que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são grandes companhias imobiliárias listadas em bolsa, tem um benefício fiscal para elas. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário é um jeito de você investir em imóvel, não é uma companhia, mas é um fundo, e que também tem um benefício fiscal, os rendimentos são isentos de IR. E aí o que a gente notou na crise, que foi muito legal, e a gente começou um outro negócio da RBR. Pensa que assim, no imobiliário você pode ir lá e comprar um prédio aqui na rua. Compra um prédio, vários dos prédios que estão aqui em volta eu já analisei para comprar. Quando é um fundo imobiliário, ele é listado em bolsa e dentro dele tem o quê? Tem um tijolo, tem um prédio. E como ele era listado em bolsa e tinha uma crise tremenda no Brasil, a cota do fundo tinha despencado. A cota que negociava a 100 tinha caído para 70, 80, 60, 50. Aí eu olhei aquilo e falei, puta, vamos começar um novo negócio na RBR. Além da renda fixa imobiliária, vamos começar a comprar esses prédios listados em bolsa com um baita desconto para o valor deles justo. Como você compra uma ação barata, você pode comprar um fundo imobiliário com muito desconto para o valor patrimonial, que é o valor justo do fundo. Então, empreender é isso, assim, começou em 2015, a gente aproveitou que tinha uma crise para fazer bons investimentos. Então, mudou do que era o início, que era comprar terreno para incorporar, era o principal, a gente rapidamente trouxe 2 novas linhas de negócio adaptadas à crise que a gente vivia.